Muito bem, eu sou Mário Persona, já fiz muitas coisas ali, vocês vão ver que eu sou palestrante, sou professor, consultor, estrategista de negócios também, tenho 28 livros publicados, e com tudo isso adquiri uma certa experiência no mercado e procuro passar essa experiência que eu adquiri para as pessoas também que estão hoje trabalhando no mercado, um mercado muito, cada vez mais volátil, não é? Um mercado que tem muitos desafios também. Você tem que ser uma pessoa muito preparada, muito malabarista para poder acompanhar todos os altos e baixos desse mercado. E a minha experiência é bem eclética, porque quando estava na faculdade de arquitetura, eu me envolvi bastante com movimentos de preservação do ambiente, que naquele tempo nem existia, né, nos jornais, ninguém se preocupava com isso. As pessoas, nós estávamos no tempo da abertura da Transamazônica, então derrubar árvore era legal. Quanto mais árvore derrubasse, o país desenvolvia mais, aquela coisa toda. Mas era então um movimento até meio subversivo para a época, né? Hoje todo mundo se preocupa com o meio ambiente, mas na época não, era uma coisa totalmente diferente. Então eu fazia parte de um grupo que incluía Orlando Vilas-Boas, alguns artistas também, alguns pintores famosos aí do Brasil, e fazíamos ações de conscientização de meio ambiente. Eu terminei a faculdade de arquitetura e eu estava tão envolvido com isso, acreditava tanto nisso, que eu fui morar no meio do mato, né? Eu achava que se eu morasse no meio do mato, o mundo ia ser melhor. Hoje eu já sei que não ia ter mato para todo mundo. Fui morar em Alto Paraíso de Goiás, que é um lugar que muita gente conhece. Hoje é um lugar turístico, muita gente vai para lá. Hoje já tem uma certa infraestrutura, que não tinha nada no tempo que eu morei lá, tinha 300 habitantes no vilarejo. E com isso também tentei muitas coisas ali, fiquei 3 anos morando ali, e depois voltei, fui abrir um escritório de arquitetura na minha cidade de Limeira. Depois disso fui trabalhar num banco, na área de negociação de imóveis e agências do banco. Eu comprava as agências para o banco, e com isso eu fiquei do mato, fui virar executivo de um banco, quer dizer, de um extremo no outro, né? Então, essas mudanças grandes fizeram com que eu tivesse que aprender a ter um certo jogo de cintura para poder acompanhar as mudanças e também me adaptar a diferentes realidades. E depois disso passei por muitas profissões diferentes, muitas atividades diferentes, e agora, aos 65 anos de idade, eu sei que não parece, né? eu, eu já posso compartilhar uma certa bagagem de experiência na área da mudança, de mudar. Já vi muitos planos econômicos, já vi muitas coisas acontecerem no país, já vi muitos altos e baixos, mas eu sempre tenho certeza que as coisas caminham de qualquer maneira. Apesar de nós, né? Apesar de nós, as coisas vão caminhando. Mas vamos seguir em frente, então. Normalmente, nesse tempo de pós-pandemia, muita gente está simplesmente fazendo aquilo que já fazia antes da pandemia. O meu filho aí está na foto comigo, nós estávamos no aeroporto de Chicago, eu vindo para o Brasil e ele indo para uma reunião com um cliente, porque ele já trabalha há muitos anos em home office, ele já trabalha com teletrabalho há muito tempo. Ele trabalha para uma empresa brasileira, que tem uma filial nos Estados Unidos, agora ele mora no Canadá, que também tem uma filial no Canadá. Então, ele já está acostumado a fazer do aeroporto, por exemplo, o seu escritório, fazer de casa o seu escritório, fazer do metrô o seu escritório, do carro o seu escritório. Então, muita gente já trabalhava nesse esquema de que hoje se fala muito, né? Teletrabalho ou home office. E eu também, há mais de 20 anos, eu trabalho assim. Eu sempre, muito tempo que eu trabalho em casa. Eu trabalho em casa porque minha atividade de palestrante, consultor,
normalmente o cliente não vai ao palestrante, não vai ao consultor, é o palestrante, é o consultor que vai ao cliente. Então, cheguei a ter um escritório que não serviu para nada, só gastei dinheiro com aluguel, com localização e tudo mais. No fim, devolvi as chaves, porque eu percebi que eu não ia ficar no escritório. Eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, de madrugada, para ter as minhas ideias, escrever as coisas. Então, eu ia sair de casa para ir até o escritório, para abrir o escritório e ficar lá fazendo o que eu já podia fazer em casa. Então, com isso, adaptei, já trabalhei com diversas parcerias também, mas sempre nesse regime de teletrabalho. Agora, hoje, deixa eu me localizar aqui para achar qual é a janela essa. Hoje, com essas mudanças agora, muita coisa vai melhorar, muita coisa vai piorar também. Vocês já devem estar experimentando já há um certo tempo esse tipo de atividade remotamente, trabalhar remotamente, mas quando nós pensamos em algumas vantagens que existem, elas são notórias. O seu tempo de deslocamento, o tempo de você ir até um local, até a empresa, por exemplo, para trabalhar, isso aí sempre foi muito tempo. E quem mora em São Paulo, então, uma coisa horrível. Eu já morei em São Paulo, morei 5 anos em São Paulo, mas era o começo dos anos 80. Você imagina, dos anos 80 para cá, quanto carro foi acrescentado às ruas. Na época eu levava 1 hora e pouco para chegar no trabalho, pegava um ônibus que era fretado, e mais 1 hora e pouco para voltar para casa, geralmente levava alguma coisa para ler no trabalho, ou levava então meu gravador de fita, onde eu tinha algumas palestras em fita. Naquele tempo não tinha MP3, não tinha nada disso, não tinha celular, né? Não tinha nada. Então eu escutava durante o trajeto. E muita gente também hoje faz isso, quem mora em São Paulo, outras grandes cidades, aproveita o tempo para aprender, para estudar, para aprender, para ler, para escutar palestras, para escutar música, para escutar audiolivros, não é? Eu até hoje tenho esse costume de comprar audiolivro e vou fazer uma viagem longa, eu compro um audiolivro e vou ouvindo o audiolivro na viagem, no carro. Outra coisa também que melhorou muito é a questão de riscos. Você não precisando pegar trânsito, pegar condução, sair de casa, você reduz também os seus riscos, você reduz a possibilidade de se envolver num acidente. A flexibilidade de horários também é muito boa para quem trabalha em casa. Claro que toda empresa tem o seu tipo de controle, algumas podem até colocar um controle mais rígido, né? Você entra às 8, entra às 9, ou entra às 10 e sai tal hora, mas para muitas atividades, as empresas permitem que o próprio colaborador faça o seu horário, porque quando são atividades onde ele não trabalha por hora, mas ele trabalha por job, ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir uma tarefa, ou uma série de tarefas, e dando provas de que cumpriu as tarefas. Então, se ele vai fazer isso de dia ou de madrugada, para a empresa não importa, contanto que ele seja produtivo. Outra vantagem que entrou também na equação é o convívio familiar. Muita gente, né, em São Paulo principalmente, eu vejo isso no meu tempo que eu trabalhava em São Paulo, eu tinha pouco tempo para ficar com os filhos, meus filhos eram pequenos, então saía antes eles acordarem, e quando eu voltava, eles já estavam quase na hora de dormir, então tinha um pouquinho de brincadeira ali com eles, já estava na hora de pôr na cama. E você trabalhando em casa, você pode dividir o seu tempo para aproveitar melhor esse tempo com os filhos, com a família. Outra coisa importante também, mas nem todo mundo domina isso, não é todo profissional que domina isso, é o senso de dono. Você trabalhando em teletrabalho, ou telecommuting, como fala em inglês, ou home office, você é dono do seu tempo, você é dono da sua atividade. É claro que você trabalha para uma empresa, você é funcionário de uma empresa, mas você determina que horas você vai pegar, que horas você não vai largar. Você pode ter essa disponibilidade se isso couber dentro da sistemática que é ditada pela empresa. Claro, cada empresa vai ter a sua sistemática, a sua filosofia de trabalho. Mas
esse senso de dono não é todo mundo que consegue ter, não é? Você tem que, você tem que ter já isso debaixo da pele, né? Ninguém vai ensinar você como se sentir dono, porque uma pessoa que se sente dona do negócio, ela tem responsabilidades. Ela não faz corpo mole, ela vai querer cumprir as tarefas. Então a produtividade também aumenta. E isso as empresas com as quais eu tenho contato, todas elas já me falaram que a produtividade aumentou. Depois do coronavírus, a produtividade aumentou, por incrível que pareça, porque as pessoas passaram a ser mais produtivas trabalhando em casa. O comprometimento também é importante. Muita gente vai poder ter uma noção maior de comprometimento quando eles estão trabalhando em casa, porque eles não têm alguém para vigiá-los, né? Não tem uma pessoa que está ali vigiando, que está ali em cima, no pé deles, né? Ele está ali, claro, ele vai ter que cumprir as suas tarefas para com aquela empresa. O que tem mais também? A sustentabilidade. Uma pessoa trabalhando em casa, ela passa a colaborar com o meio ambiente. Você tem menos gasolina queimando, você tem menos lixo jogando fora, você tem uma série de vantagens para o meio ambiente também, que até a economia, né, de energia, a empresa não precisa ficar com todo o seu sistema funcionando, se cada um tem o seu próprio sistema ali na sua casa, fazendo o seu trabalho. Orientação a resultados, como eu falei, isso aí só vai funcionar para quem já sabe trabalhar orientado a resultados. E qualidade de vida. É claro que isso vai depender também do profissional, para ele saber como aproveitar o tempo que ele tem em casa em qualidade de vida. Por exemplo, você pegava condução, levava 2, 3 horas de condução todos os dias. Cara, você agora tem 2 a 3 horas de tempo disponível. Mas não é para jogar fora esse tempo, para ficar fazendo nada. É um tempo que você pode agora aprender alguma coisa, aprender um idioma, estudar, terminar aquele curso que você estava fazendo, que você queria fazer, queria completar o curso e não tinha tempo. Agora você tem tempo. Então é muito importante você saber disso, que tem essa possibilidade. Agora, vamos ver as reações que estão sendo observadas nas empresas, né? Você tem, normalmente, numa pirâmide aqui de reações, você tem aquele colaborador mais imaturo, né? Porque ele não entendeu que isso aí é uma necessidade, que isso aí é uma mudança em toda a sociedade, no mundo inteiro, não é o chefe que teve lá mudou a cabeça, não, é o mundo inteiro que está mudando. Tudo está diferente agora. Então, ele se preocupa muito consigo mesmo. Então, ele está naquela imaturidade de pensar, e agora? E eu? Eu vou ser mandado embora? O que vai acontecer comigo? Vou ficar desempregado e tal? Não é isso. Mudou a maneira de fazer o trabalho. Como eu vou explicar depois, que já mudou antes. Antes disso era diferente. Antes disso era home office, era teletrabalho. Outro já mais um pouco consciente, ele vai se preocupar com a sua equipe. Como que estão meus colegas? Então, ele vai precisar criar um canal agora de comunicação com seus colegas para manter uma interatividade com o resto da empresa. Como melhorar o trabalho da equipe? Ele vai se preocupar com isso. O outro, que já está um pouco mais acima disso, ele já tem uma visão de empresa. Ele já tem uma visão de empresa. Ele quer saber quais são os planos da empresa para o negócio, como a empresa vai tratar os colaboradores agora, trabalhando em casa, como serão todas as questões envolvidas nisso. Mais acima disso, já o pessoal de gerência, né, o pessoal da gestão, vai ter preocupação com o segmento. E vai sair atrás, e vai correr atrás. O que vai acontecer com o meu segmento, com essa mudança? Porque muitos segmentos vão desaparecer, né, vão mudar também radicalmente. Novos players vão entrar na competição. A competição pode se tornar mais acirrada, dependendo do seu segmento. Quais as novas regras, como irão afetar a minha empresa. E, finalmente, tem aquele que tem uma visão bem ampla, uma visão holística do mundo. Então, ele quer saber mais como
Isso vai afetar a economia? Como vai afetar a sociedade? Como irá afetar os nossos serviços, os nossos produtos? Será que eles continuarão necessários nessa nova formatação? Será que a nossa vida voltará ao normal? E quando voltar ao normal, como é que ela vai voltar ao normal? Então, percebe? Muitas questões são levantadas agora. Aqueles que são mais maduros vão pensar de forma mais ampla, mais holística, e aquele que, infelizmente, ainda está engatinhando ali, ele vai pensar mais em si mesmo. Só que daí ele perde a visão do todo. Eu uma vez desci no aeroporto de Brasília, desembarquei em Brasília para fazer uma palestra para um cliente lá, e quando eu cheguei no aeroporto, tinha um totem, esse totem que fica de propaganda no aeroporto, e era um do Banco do Brasil e tinha essa frase: todas essas coisas novas que a gente inventa, reinventam a vida da gente. Eu achei fantástico, eu peguei, anotei a frase no papel, anotei a frase, eu preciso lembrar dessa frase. E sempre eu lembro dessa frase, e eu vejo como realmente as coisas que nós inventamos reinventaram, revolucionaram a nossa vida. Veja hoje o que nós temos: celular, computador. Eu quando estava numa faculdade, eu usava régua de cálculo. Não sei se os mais jovens aí já viram uma régua de cálculo. Eu tinha uma régua de cálculo desse tamanho, era complicadíssima, cheia de númerozinho. Levava um negócio, um slide para cá, o cursor para cá, levava para lá, puxava uma régua, enfiava a régua. Para fazer cálculos, era régua de cálculo, não era uma coisa simples como tem hoje. A calculadora, eu fui comprar uma calculadora já na faculdade, no tempo de faculdade. Ela tinha um visor vermelho, acendia o visor vermelho, assim, iluminava o ambiente inteiro de vermelho. Tinha uma bateria quadradinha de 9 volts, e ela, você ligava no computador, dava até para escutar a carga da bateria indo embora, de tanto que ela puxava a bateria. Não compensava ficar comprando, você tinha que usar, eu ligava na tomada, porque para usar a bateria era demais, era cara, aquelas baterias eram importadas naquela época. O celular também mudou tudo, o computador mudou tudo. O computador, quando surgiu o computador, ninguém sabia o que era. Eu quando comecei a trabalhar, não tinha computador. Na faculdade não tinha computador. No começo dos anos 80, foi que eu tive o contato com o primeiro computador. Primeiro PC, computador pessoal. Também comprei um MSX em casa para as crianças brincarem. Mas no começo o computador era aterrador, era uma coisa, todo mundo achava que era meio bruxaria. Como é que aquela coisa mexe, tem letrinha que aparece na tela, e olha que aquele computador naquele tempo não tinha nada, era só letrinha, não. Tela verde e letrinha passando na tela. Até um amigo meu, ele comprou um Apple II, pagou $4.500. Muito dinheiro, muito dinheiro. E aí ficou apavorado, porque tinha toda aquela aura de coisa assim, secreta, misteriosa, né? Aí ele ligou e falou assim: cara, eu estou com um problema aqui, eu não sei o que eu faço, eu comprei um computador, tem um monte, tem uma pilha aqui de manuais, o computador vinha com manual, você tem que aprender tudo, tudo com linguagem, tudo digitado, basic, né? Na época, o computador Apple era tudo em basic. E ele falou: tenho aqui um disquete, eu estou com medo de pôr o disquete. Eu falei: mas por quê? Ah, sei lá, cara, esse negócio novo aqui, a gente não tem. Mas o que está escrito na etiqueta? Está escrito demo. Não pode pôr disquete, tem nada a ver. O próprio celular, quando surgiu, eu tinha aqueles tijolões, né, aquele tijolinho de celular tipo tijolinho. E ele era totalmente diferente desses que você tem. Eu não tinha nada, só telefonava. Ele só telefonava. Era um passo além daqueles. Como é que chamava? Aquela Messenger que chamava? Aquele aparelhinho que, quando tinha uma mensagem, tocava lá, parecia uma linha escrita para você ligar para a pessoa. Aí você procurava um orelhão e ligava para a pessoa. Mas quando surgiu o celular, eu tinha esse tijolinho, aí meu filho comprou um iPhone, da Apple, um iPhone. Aí passou um tempo, ele queria comprar o modelo mais novo, ele falou: pai, você não quer ficar com o meu iPhone velho? Fiquei, né? Melhor, né? Mais bonito, tinha mais coisas e tal. Então, o que eu fiz? Eu comprei um iPhone novo para ele e ele me deu o velho. Então, para ele foi um negócio de pai para filho, né? Aí, quando um dia a gente estava caminhando no lugar, tocou meu iPhone, eu atendi, blá, 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 terminei de atender, sacudi o iPhone. Meu filho falou: pai, por que você está sacudindo o iPhone? Eu falei: para voltar a acender a tela. Aí, acendeu a tela, tá vendo? Você sacode, a tela acende. Eu falei: pai, não precisa sacudir, não precisa sacudir a tela. Ele tem um sensor, quando você encosta na orelha, ele apaga.
Quando você tira da orelha, ele demora só um pouquinho, mas ele acende de novo. Eu me senti um idiota, né? O problema é que demorou para perder o costume. Às vezes eu estava na rua, assim, atendia uma ligação, tá bom, terminava e começava a sacudir, assim, pronto, para perder o costume. É que eu sou do tempo do relógio, que era o relógio automático, que você tinha que sacudir o pulso, assim, o tempo inteiro para ele ficar carregando, dando corda, não era nem carregando, era automático, era com corda naquele tempo. Então a tecnologia realmente deu um baile na gente velha, que nem eu. Mas vocês que são muito mais novos, vocês já estão mais acostumados. Se bem que eu também entrei nas novas tecnologias, eu sou um dos pioneiros de internet no Brasil. O meu canal do YouTube foi um dos primeiros canais do YouTube, a TV Barbante, um dos primeiros. Inclusive, eu fui entrevistado pelo estado de São Paulo, porque era uma coisa tão nova que eles queriam fazer uma matéria. Fizeram um quarto de página com a minha TV Barbante. Depois, a Google, quando comprou o YouTube, me convidou, como eu era um dos YouTubers mais conhecidos na época, hoje não, né? Mas na época era um dos mais conhecidos. Veio o criador do YouTube, veio para São Paulo fazer uma reunião com os principais YouTubers do Brasil. Daí eu estava lá nessa reunião e em volta dele eu parecia o avô, né? Perto da criançada, assim, de todo mundo jovem, vibrante, eu ali de terno, gravata, no meio daquela turma nova. Mas então fui muito cedo para essas tecnologias também. E escrevi sobre internet, para muitos jornais, para muitas revistas. Mas vamos voltar um pouco no passado. Vamos ver o que aconteceu no passado. Nós tivemos a época da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, ninguém ia trabalhar. Ninguém ia trabalhar, ninguém ia ao trabalho na Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam em casa, o trabalho ia até a pessoa. Ela ficava em casa, eram os artesãos, eles ficavam em casa trabalhando. Aí, com o tempo, o que foi que aconteceu? Com o tempo, os artesãos, os próprios artesãos, perceberam que, por exemplo, se tinha um lá que fabricava, que fazia fiação da linha, a outro tecia, né, fazia lá, tinha o tear, aquele tear manual, para fazer um tecido. A outra tingia a linha, mas cada um trabalhava na sua casa. Então eles tiveram uma ideia, gente, vamos fazer o seguinte, tem um barracão ali vazio, vamos todos para lá, porque aí a linha já sai do tingimento, já entra na fiação, a fiação já entra para fazer a tecelagem, e assim por diante. Mesma coisa, sapateiros, por exemplo, um fazia uma parte do couro, outro fazia a sola, outro fazia o amarril. Aí eles se juntavam e criavam um hub de trabalho. Foi assim que as empresas começaram, as indústrias começaram assim, porque daí eles perceberam que eles gastavam menos tempo indo de lá para cá para ir buscar a matéria-prima que estava com o outro, o serviço o produto semi-acabado, né? Então reduzia o tempo de transporte, o tempo de comunicação. E com isso, depois ainda, né, no pós-guerra, nós vimos os japoneses fazerem uma grande revolução tecnológica de produtos, de miniaturas, né, radinhos portáteis. Antes da China, o Japão foi o grande centro produtor e distribuidor de equipamentos portáteis, de equipamentos eletrônicos. Tudo vinha do Japão naquela época, não era tudo da China, tudo vinha do Japão. E o Japão tinha acabado a guerra, eles estavam destruídos, as indústrias destruídas. Então, como eles fizeram para vencer esse problema? Eles passaram a fazer o teletrabalho, o trabalho em casa também. Um caminhãozinho saía da fábrica levando as pecinhas do radinho, por exemplo, distribuía por todas as casas e no final do dia passava recolhendo os radinhos já montados. A minha cidade, Limeira, é um hub, é um centro de fabricação de semijoias, de folhados. E muitos aqui na cidade trabalham dessa maneira, trabalham em casa, muitos homens e mulheres trabalham em casa, e sai uma van da indústria distribuindo as pecinhas, os araminhos, e a pessoa monta os brincos, as pulseiras, as coisas em casa, e depois passa a van de novo recolhendo o trabalho. Então, não é uma coisa que seja nova trabalhar em casa. Pelo contrário, trabalhar fora de casa, ir ao trabalho,
é novo, porque antes o trabalho ia até a pessoa, né? Agora, a mudança também atingiu vários pontos. Essa semana teve uma notícia até do fechamento das lojas da rede Saraiva, acho que foi, de uma grande livraria no Rio de Janeiro, porque as livrarias estão todas fechando, porque o livro evoluiu. Veja, você tinha desde o do tablete de argila, com escrita cuneiforme, milhares de anos atrás, passou para o livro de papel, impresso, e hoje já está no livro eletrônico, no e-book. Eu, apesar de ter, uma pessoa até comentou no Twitter, né? Ah, as pessoas não estão lendo, por isso que as livrarias estão fechadas. Não, não é bem isso. Não é isso que está acontecendo. As pessoas não estão lendo livro de papel. As pessoas estão lendo mais do que nunca. Porque hoje tudo você tem que ler. Você tem que ler e tem que escrever. Então, muita gente lê muito mais hoje do que lia-se no passado. No passado, não tinha o que ler. As pessoas não liam. Muita gente não lia. Então, hoje as pessoas leem no celular, leem no computador. Eu tenho 28 livros publicados. E há muito tempo que eu não compro um livro de papel. E não leio um livro de papel. Eu leio tudo digital. Agora, então, isso revolucionou também o mundo, a maneira como a gente faz as coisas. Agora, veja que o cinema, né, não precisa nem falar o que aconteceu com o cinema, porque o cinema também foi uma revolução fantástica que aconteceu aí com não só com a internet, que tirou a turma do que é o cinema. Alguns cinemas ficaram, mas são mais como uma opção de lazer para ir com alguém ao cinema, né? Porque a pessoa que assiste só o filme, ela assiste em casa, hoje com TVs que são do tamanho da parede. Netflix, aquela da Amazon também, e agora a produção de filmes também foi mudou completamente. Veja que quando lançaram o Avatar, eles queriam o número 2 agora aí, mas quando foi feito, 60% dele era CGI. Era imagem gerada por computador, não tinha artistas. Era imagem gerada por computador. Como são feitos os videogames? Os games hoje são fantásticos. Eu vejo algumas demonstrações de game e falo, meu, como é que os caras conseguem fazer o soldado andando na chuva? É uma pessoa que está ali. Tem expressões no rosto, é impressionante. E ali é tudo CGI. Já o filme Gravity, com a Sandra Bullock e o George Clooney, foi 80% CGI. Então não vai demorar para não ter mais ator e atriz nos filmes. Se você consegue construir o ator ou a atriz da maneira que você quiser, melhor. Tanto é que alguns filmes em que o ator morreu, eles reconstruíram, a partir de outros filmes, e reconstruíram cenas com o ator que tinha morrido, para poder completar, porque a filmagem já tinha começado e tudo mais, né? Então, essa revolução está acontecendo hoje. Agora, o que aconteceu com a música é a mesma coisa. Antigamente, no tempo medieval, os cantores, os músicos, eles tinham que ir de cidade em cidade, naquela carrocinha e tal, e tocar nas feiras para ganhar o seu dinheirinho. Mas aí veio a revolução tecnológica, inventaram o gramofone, inventaram o disco, o toca-disco, o aparelho de som. Aí eles não precisavam mais viajar. Eles gravavam os discos, vendiam os discos e a música deles viajava também. Também pelas rádios, né? Mas principalmente disco. Então eles ganhavam dinheiro ficando em casa. Em casa eles produziam e o disco ia para o mercado para vender. O que aconteceu? A mesma revolução tecnológica que deu a ele a oportunidade de ganhar dinheiro sem sair de casa fez com que ele saísse de casa. Porque com a internet, a popularização da música digital, hoje é muito fácil você escutar a música que você quiser baixar legalmente ou ilegalmente, você consegue hoje. Então a receita desses cantores despencou consideravelmente. Para ganhar dinheiro, o que eles tinham que fazer? Fazer show. Todos eles, os caras, olha essa turma aí, ó, tudo mais de 70 anos. Esse pessoal está nos palcos, pulando, tocando guitarra, tal, mas são velhinhos, são velhinhos. Por que eles têm que fazer isso? Porque eles têm um padrão de vida altíssimo, caríssimo hoje, e tem que manter. E só consegue manter cantando ao vivo, fazendo show. E assim é que aconteceu essa mudança. Então,
Voltando agora à questão da empresa, como eu já disse, alguns custos caíram, a produtividade ficou, em alguns casos, igual ou ficou melhor, mas o problema seria voltar. Por que o problema seria voltar? Bom, você já ouviu falar do distanciamento social, não é? Então, uma empresa que tenha, sei lá, 100 pessoas trabalhando num andar, né? Você tem um andar lá, alugado, um andar todo de um prédio, com 100 pessoas trabalhando, uma com o cotovelo quase raspando na outra, e não estão raspando para se cumprimentar, como é a moda agora. Não, porque é pequeno, o ambiente é pequeno, tem que ficar tudo mais ou menos perto do outro. Agora, se esse pessoal todo volta, foram mandados para trabalhar em casa. Agora eles voltam depois. Como é que eles vão ficar? Vai ter que colocar o distanciamento social. Vai ter que colocar 1,5 m, 2 metros entre cada pessoa. Mas para fazer isso, vai ter que alugar mais 1 ou 2 andares. Então, o custo do espaço de trabalho vai aumentar para a empresa e a empresa não vai querer fazer isso. O que ela vai fazer? Ela vai procurar, de todas as maneiras, manter o pessoal, dar continuidade ao trabalho em casa, porque estava dando certo, estava funcionando. Ser flexível, ser resiliente é a nova moda, é o novo New Black, the New Black, né? O pijama hoje é o New Black. Quer dizer, você pode trabalhar às vezes de camiseta ou às vezes com uma camisa e de cueca embaixo, porque ninguém vai enxergar. Então mudou até isso. Eu já vi um CEO de uma empresa grande, uma multinacional, contando que um dia ele convocou os vice-presidentes da empresa para uma reunião e todos eles apareceram na tela. E um deles com o bebê no colo, né, com o nenê no colo, porque o nenê estava dormindo, a esposa estava trabalhando em outra tarefa e ele lá participando da reunião. Então, muita coisa mudou culturalmente até, vai mudar e nós vamos ter que nos habituar a isso. Outra coisa que aconteceu também foi que com o esvaziamento dos prédios de empresas, muitos negócios de simbiose. O que é simbiose? Por exemplo, você tem a flor, depende da borboleta para poder polinizar, né, se cruzar com a flor da outra planta, e a borboleta depende da flor para poder comer. Tá? Comer a seiva lá, o melzinho que tem dentro dela. Isso é simbiose, dois, um depende do outro. Essas empresas grandes, elas não tinham também, muitas delas não tinham refeitório, nada, porque na hora do almoço o pessoal descia e tinha os botequinhos, restaurantes, todos em volta ali, cercando esses prédios. O que aconteceu? Todos esses lugares estão fechando, muitos deles fecharam porque o pessoal saiu dali, né? O pessoal agora não tem ninguém ali, ninguém desce para o almoço. Então isso tudo bagunçou e acomodou os negócios de outra maneira. Eu já disse do tempo ganho com transporte, que você antes podia converter em aprendizado no trem, no metrô, no ônibus, no carro, não que você fosse ler alguma coisa no carro, você podia escutar. Hoje, qualquer celular lê para você e fala o que está escrito para você. Você tem leitura de textos no próprio celular. Mas essas pessoas, então, hoje estão em casa. Mas esse tempo que você ganhou, com a não necessidade de transporte, você vai também poder transformar esse tempo em aprendizado, para ter um curso a mais, para ter um diploma a mais, uma especialização a mais. Eu me lembro de uma notícia que eu vi no jornal, anos atrás, isso, uma metalúrgica em São Paulo, ou São Bernardo, o dono da empresa decidiu pagar gasolina para todos os funcionários que viessem de carro, com a condição que ele trouxesse mais 3 colegas no carro. Todo mundo ficou espantado. Puxa, que dono bom, né? Bom nada. Ele descobriu que se viessem 4 funcionários dentro do carro, 4 viessem juntos, aquele tempo que normalmente a maioria das empresas, quando as pessoas chegam para trabalhar no escritório da empresa, no lugar de trabalho, a primeira meia hora é jogada fora, porque eles vão ficar batendo papo. Claro, não vocês, né? Não na empresa de vocês. Eu sei que vocês já pegam e começam no batente ali, é tudo coisa muito séria. Mas
Em algumas empresas, a pessoa fica ali contando do jogo de futebol, contando do filme que assistiu, da novela, é meia hora jogada fora, aquele tempo que seria de trabalho e não está trabalhando. Então, esse proprietário dessa indústria, ele percebeu que colocando 4 pessoas no carro, no trânsito ali de São Paulo, de São Bernardo, os caras iam ficar uma hora dentro do carro, ou às vezes até mais, para chegar no trabalho. E com isso, eles já iam gastar todos os assuntos, o jogo de futebol, a viagem que fizeram no final de semana, o filme, a novela, e quando entrasse no portão da empresa, já estariam trabalhando, porque já estavam até resolvendo problemas do trabalho, do dia a dia deles. Então já chegavam trabalhando. Então isso aí mudou tremendamente a lucratividade daquela empresa. E a qualidade também, não é? Tem um caso interessante, até coloquei na tela aí para não esquecer, que foi do Nelson Mandela, que chegou a ser presidente da África do Sul, mas ele era um opositor ao governo racista que havia na África do Sul. E ele e os seus colegas queriam derrubar o governo. Eles eram os terroristas da época, não é? Mas aí o que aconteceu? Começaram a prender todo mundo, prenderam todos eles, cada um foi preso, foi mandado para uma ilha de prisão, penitenciária numa ilha, e aí ele chegou lá, já tinha vários dos seus colegas já estavam presos nessa ilha. Então, quando ele chegou, olhou aquele pessoal sem fazer nada o dia inteiro. Mas peraí, o que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos presos, né? Preso é assim, preso não faz nada, fica o dia inteiro de papo pro ar. Não, vamos, peraí, pode parar com isso. O que você fazia lá fora? Ah, eu era advogado. Você vai ensinar direito para essa turma aqui, e você? Aí eu dava aula de história, vai dar aula de história aqui dentro. E você? Eu fazia isso, fazia aquilo. Cada um que tinha alguma habilidade, ele transformou num professor. E ele transformou a penitenciária numa universidade. Então, eles conseguiam contrabandear livros para dentro da universidade para todo mundo estudar. Então, o pessoal ficou estudando. Ficaram estudando. Acho que 27 anos eles ficaram presos. Sabe? E ele dizia para os colegas, falava assim, pessoal, nós vamos sair daqui para governar esse país. E nós não estamos prontos ainda, então vamos estudar. Nós vamos estudar. Porque quando nós saímos daqui, nós vamos ter que ter condições de governar o país, nós não temos ainda. E conversem bastante com os guardas brancos para vocês entenderem a maneira deles raciocinarem, para depois nós sentarmos na mesa de negociação com eles e sabermos como negociar com ele pela maneira diferente que eles têm de raciocinar. Olha que sacada que ele teve. Então, essa facilidade que você tem de ganhar tempo agora, aproveite, não perca tempo, não perca tempo. Eu trabalhei numa empresa, tinha um cara, um engenheiro, ele chegava todos os dias às 8 horas, que é a hora que todos nós chegávamos. Era a hora que a gente chegava para trabalhar. Só que porque ele vinha no ônibus também, que era fretado. Só que ele chegava, ele corria assim, era um espaço grande, com todo mundo trabalhando, cada um na sua mesa, ele passava correndo, ia lá para o banheiro. Aí passava meia hora no banheiro e voltava, se abanando, tal, sentava na mesa e começava a trabalhar. Mas isso todos os dias. Até que um colega foi lá e falou, cara, o que você tem? Você tem alguma doença? Você toma algum medicamento? Você toma um diurético? Ou você tem dor de barriga? Como é que funciona isso aí? O que você faz? Todos os dias você chega correndo e corre para o banheiro? Mas, não, eu sou esperto. Eu sou muito esperto. Eu saio de casa já segurando o número 2. Número 1 você faz de pé, número 2 você faz sentado. Eu já segurando o número 2. Aí eu venho até aqui, mas na porta do gol. Venho naquele desespero. Quando eu entro aqui, não dá para segurar mais, eu tenho que correr para o banheiro. Mas por que você faz isso? Porque não faz em casa. Se eu fizer em casa, eu não ganho. Aqui eu ganho meia hora todos os dias. Soma esse tempo que eu ganho, eu sou pago. Essa meia hora eu sou pago para fazer aqui. Por que eu vou fazer em casa? Contou isso para o colega, foi para a Rádio Peão, né? Daqui a pouco a empresa inteira sabia da história. Aí o chefe mandou chamá-lo. Vem cá. Você vai agora trabalhar em home office. Pode pegar suas coisas e ir embora. Vai trabalhar em home office. Então, ele quis ser muito esperto, acabou perdendo o emprego. Então, aproveite esse tempo que você tem agora para converter isso em aprendizado. Nós sabemos que nesse trabalho, dessa maneira, nós temos uma dificuldade maior de ganhar confiança em pessoas, porque não interagimos presencialmente, mas
Não foi para isso que nós treinamos todo esse tempo? Vai em qualquer escola e os meninos já estão tudo lá com o celular, fazendo comunicação online o tempo todo. Então, todos nós já estamos habituados, de certa maneira, a interagir não presencialmente. E vão surgir novas categorias. Antigamente, as categorias essenciais, por exemplo, a gestão tinha que ser presencial. Hoje, muitas empresas já trabalham com sistemas de gestão remota. O meu filho, como eu falei, trabalha já há muito tempo, ele tem um cargo executivo na empresa onde ele trabalha, então ele consegue administrar equipes que estão trabalhando tudo remotamente. Isso há muito tempo, há anos ele já faz isso, porque existem sistemas para isso, né? Existem sistemas de controle. Um problema que vai surgir também são as distrações. E isso, quem não está treinado ainda, você trabalhar em casa, vão ter aquelas distrações, sempre vão ter. As voluntárias é aquela que você se distrai porque você quer. O que é? A TV, né? TV, puxa, está passando, a minha série está passando agora. Então você vai se esparramar no sofá no horário que deveria estar trabalhando. Então aí vai precisar de muita disciplina, muita autodisciplina para não se deixar levar por essas distrações voluntárias. A geladeira é um outro perigo, ela vai sorrir para você o dia inteiro e você vai engordar um bocado. Eu já engordei 5 quilos só nessa pandemia, não é? A soneca depois do almoço, o videogame. Ai, mas agora, justo agora que o meu colega entrou lá no videogame, eu não posso entrar para ele. Então você vai ter que administrar isso. Você é dono, lembre-se, agora você é dono da empresa. Você tem uma empresa sua, a sua empresa é você, e você presta serviços para um grande cliente, que é aquele que paga o seu salário. Então agora você vai ter que ter cabeça de dono. Não pode mais ter cabeça de empregado. Tem que ter cabeça de dono. Senão você não consegue sair, vencer nesse novo normal. Outro problema são as distrações involuntárias, e essas existiam na empresa. Na empresa você tinha também as voluntárias de levantar e tomar um cafezinho, fazer hora, deixar o paletó na cadeira e pagar umas contas na rua, né? Como muita gente faz. Mas agora você tem as distrações involuntárias, que é aquele colega que chega para conversar, para convidar você para tomar um café, você tem que parar tudo para almoçar com o chefe, você estava terminando o serviço. Eu me lembro, eu trabalhei numa empresa e tinha um chefe que tinha uma banda de chorinho, ele tocava chorinho. Então, ele ia tocar, às vezes, na TV Cultura, ia tocar em baile, ia tocar em shows. O dia que eu perguntei alguma coisa sobre o chorinho, sobre a banda, esse cara ficou falando direto uma hora. Aí, a partir daquele dia, eu não conseguia mais almoçar sozinho. Chegava a hora do almoço, ele já estacionava do lado da minha mesa. Ah, mas vamos almoçar? Pronto. Daí eu ia almoçar e já sabia. Eu ia chorar de tanto escutar a história de chorinho. Então, essas distrações involuntárias, né, os colegas vão ter. Então, elas já existiam no trabalho. Uma coisa que você tem que aprender agora é saber economizar o tempo do outro, do seu colega. Porque, apesar de estar online, você vai ter uma interação, você tem uma interação também com outras pessoas. E você tem interação com clientes também. Você tem interação com pessoas da empresa. E aí você vai ter que ser alguém que sabe como se comunicar de maneira com parcimônia, né? com economia. Porque tem gente que não sabe falar. Comunicação é uma lição que a gente todos tem que aprender. Tem muita gente que não sabe se comunicar. Eu detesto. Nós temos hoje essa capacidade de se comunicar rapidamente com textos curtos, né? Com mensagens e tal. Mas eu tenho um problema que eu detesto quando a pessoa, ao invés de mandar, ô Mário, precisa resolver aquele problema assim assado. Tá, tchau. Digita ali, eu olho e falo, já sei o que é, pá. Não, o cara pega e grava. Aí ele fala assim, ô Mário, tudo bem? Então, eu queria falar uma coisa, não vou atrapalhar você, né? Eu vou procurar ser rápido. Ele não sabe falar. Então escreva, porque escrevendo eu olho, uma olhada só já vejo a mensagem. Agora, quando o cara grava a mensagem, eu tenho que ficar esperando o cursorzinho e até o final ali para escutar todos os ans que ele incluiu na mensagem dele, que não serviu nada para mim.
Então, não perca o tempo do outro, economize o tempo das pessoas com as quais você interage, porque é importante você fazer isso. Eu não sei se eu avisei, mas nós estamos, claro, vocês já sabem disso, nós estamos todos acompanhando pelo YouTube, e existe uma área até do lado aqui onde vocês podem escrever comentários ou mensagens ou fazer perguntas ou qualquer coisa assim. Eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo que perguntarem, mas o chat ao lado aí pode se manifestar, pode dizer se está gostando, se não está gostando. Mas depois você diz para o seu chefe. Mas vamos continuar aqui então. Onde eu parei na apresentação de economizar o tempo do outro, respeitar o tempo do outro. Outra coisa que você tem que agora se administrar é que você vai ter acessos em excesso, porque você está a um clique de qualquer lugar do mundo, a um clique de qualquer diversão, a um clique de qualquer amigo, a um clique de qualquer vídeo, de qualquer filme. E você também está, por outro lado, excessivamente acessível. Então você vai ter que filtrar. Você vai ter que saber fechar o seu Facebook, fechar o seu Twitter, fechar qualquer outro programa que você possa interromper você, desligar os bips. A primeira coisa que eu faço nas redes sociais, eu desligo o bip de tudo. Porque senão eu recebo muita mensagem. Senão fica pip, 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 tim, tom, tum, tom, tum, o tempo inteiro. Não tem como, não tem quem suporte uma coisa dessa. Então eu desligo tudo. Para quando eu quiser saber se alguém mandou alguma coisa, eu vou lá e olho. Antes disso, ninguém vai interromper o que eu estou fazendo, né? Para falar, mandei um vídeo de um gatinho aí, olha que bonitinho esse gatinho. Pronto, eu parei, eu estava com uma ideia na cabeça, escrevendo uma página do meu livro e de repente o gatinho entrou no meio e eu esqueci já qual era a ideia que eu tinha. Então você vai ter que saber controlar tanto o seu acesso em excesso, como o fato de estar excessivamente acessível. Então, você aprenda a fechar os seus aplicativos. Outra coisa também, agora é um risco que tem quem trabalha em casa, quem trabalha em home office, quem trabalha em teletrabalho, é o risco de burnout. Esse termo em inglês significa uma síndrome, a síndrome do esgotamento profissional. Então, a pessoa que não tem medida mais. Então, você entra à noite, não, mas só mais um pouco, e só mais um pouco, e só mais um pouco, e de repente você vê o sol nascer. Então, isso pode dar esgotamento profissional, porque no trabalho presencial, você tem as marcações, não é um campo de futebol sem nenhuma risca, né? Porque imagina um jogo num campo de futebol infinito, só grama, nenhum risquinho, nada, o cara vai pegar a bola e vai viajar até o fim do mundo, levando a bola no pé. Porque não tem fim, não tem limite, não tem fora, não tem nada. Então, a sua vida fora da empresa é mais ou menos assim. Você está mais sem limites do que você estava dentro da empresa. Muita gente tem dificuldade de trabalhar assim, porque muita gente acostumou tanto com cabresto na boca, que se não tem o cabresto, ele se sente inseguro. Não tem ninguém me dirigindo aqui, como é que eu faço? Eu vou morrer. Não. Agora, uma coisa importante, faça uma poupança de tempo. Isso, poupança de tempo. O que é poupança de tempo? É você usar o tempo com qualidade agora, no começo, principalmente os mais jovens, no começo da sua vida, para você não precisar, no fim da sua vida, perder tempo em porta de cadeia para soltar um filho, em sala de espera de clínica de recuperação de viciado, em sala de espera de advogado para divórcio, para qualquer outra coisa. Então, poupe o tempo agora, use o tempo agora com coisas importantes, com família, com filhos, para você não precisar depois gastar esse tempo. Então, nesse período agora, vai ser preciso engajar a família também. Você vai ter que fazer o engajamento da sua família, a família vai ter que ser treinada para o teletrabalho, porque não é só você agora, tem todos eles ali em volta. Então, eles vão ter que ser educados, treinados, para saber que
O papai ou a mamãe está trabalhando. Nesse horário é a hora de trabalho, porque você vai ter que separar algum lugar da sua casa, um quarto, um canto da sala, porque você não vai poder trabalhar com o computador em cima da máquina lavar roupa, sacudindo assim, você tentando digitar, falar com o cliente ali, naquele barulhão todo, não vai poder fazer isso. Você vai ter que criar um pequeno ambiente, que ali há a empresa dentro da casa. E a família treinada para saber que quando você entra ali, você está trabalhando. Então muda o esquema da casa. Ninguém vai ligar o liquidificador, passar a enceradeira naquele momento. As crianças não vão ficar fazendo bagunça, correndo naquele momento, que é o momento do trabalho. Mas às vezes você vai ter também que se adaptar. Se você tem crianças, filhos muito pequenos, talvez você tenha que usar o dia para ficar toreando a criançada e depois que eles estão cansados de tanto brincar, você põe para dormir, aí você vai e trabalha em silêncio, de forma tranquila. Então todos vão ter que ter percepção das necessidades, porque serão todos colegas, né? No home office, a sua família é formada por seus colegas de trabalho, estão todos ali no mesmo ambiente de trabalho. Um exemplo que eu anotei aqui, para não esquecer, o meu genro, ele é vice-presidente de uma empresa, de uma multinacional nos Estados Unidos, ele é americano, e a minha filha tem 2 filhos, e ele já trabalhava, acho que 2 dias ou 3 dias por semana em casa. Então, a própria empresa já tinha essa cultura. Com a pandemia, agora todo mundo está trabalhando em casa. Mas ele tem um escritório na casa dele, uma sala, que é para ele trabalhar. No caso dele, eu acho que é dentro do próprio quarto, né? Porque normalmente o quarto usa à noite e de dia depois fica só a cama lá. Então ele tem esse local onde ele tem 2 computadores, ele tem um computador com 2 monitores, porque a natureza do trabalho dele exige que seja assim. Esse computador não é usado por ninguém mais da família, por questões de sigilo. Ele trabalha com processos sigilosos de advocacia, e naquele horário, quando ele vai para lá, toda a família sabe que ali é horário de trabalho. Depois que ele sai do quarto, pode brincar à vontade, gritar, fazer bagunça, correr atrás do cachorro, mas todo mundo treinadinho, até o cachorro é treinado para saber que aquele é o horário. Então, assim funciona. Assim funciona. Se você fizer isso, funciona. Agora, elimine também os ladrões do seu tempo conectado. Seja seletivo com e-mails, use etiquetas de prioridade, para não precisar ler o e-mail inteiro, né? Marca lá se é importante, se não é importante, se é pouco importante. Todo programa de e-mail tem isso. Use filtro anti-spam, para não ficar recebendo lixo. Mantenha textos padrão de resposta, coisas que você responde sempre igual. Mantenha uns textos que é só copiar e colar e mandar. Só tome muito cuidado para fazer uma certa adaptação, né? Para não ficar que nem aquele candidato a vereador que a secretária preparou o discurso para ele fazer no palanque, no comício, né? Ele foi para o palanque, tirou o papel do bolso com o discurso e começou: bom dia se for dia, boa tarde se for tarde, boa noite se for noite. Então não faça isso. Adapte o seu texto para aquele leitor, para quem você vai mandar. Leia notícias de jornal ou de jornal na internet em pirâmide invertida. O que é isso? Um escritor, um jornalista, ele escreve o título, a chamada da notícia, e no primeiro parágrafo está tudo o que você precisa saber sobre a notícia. No segundo, está tudo também, só que escrito de outra maneira. No terceiro, está tudo também. Então, pirâmide invertida. Por que é feito assim? É sempre repetição com outras palavras. Porque quando, no tempo, principalmente no tempo do jornal impresso, quando ia para o editor colocar na página a notícia, o editor tinha que ter margem para poder cortar. Só tem um espaço assim? Deixa eu ver, você escreveu um texto assim? Tesoura nele. Aí encaixava, a notícia continuava integral ali, porque cada parágrafo repete a mesma coisa da notícia. Então, quando você for ler, leia do jeito que os jornalistas escrevem. Leia o primeiro parágrafo só, porque o que vem depois é tautologia. O que é tautologia? É falar a mesma coisa com outras palavras, é dizer aquilo que já disse de outra maneira, é repetir. Isso é tautologia. Leia notícias em pirâmide invertida,
cria uma pasta para ler depois. Então, você pegou uma coisa, você viu que não é importante, põe na pasta para ler depois. E aí depois você apague a pasta para ler depois, porque a pasta para ler depois você nunca vai abrir para ler depois. Escolha suas armas de acordo com as suas necessidades. Então, quando você precisa de um software para controlar suas tarefas, sua agenda, tudo, use o software. Mas quando você não precisa, não vá gastar tempo tentando matar andorinha com canhão. Use o que você precisa, aquilo que servir para você. Você gosta de escrever na mão? Escreva na mão. Você gosta de colar aqueles papeizinhos amarelos na tela do computador? Pode, papeizinho amarelo. Faça do jeito que funciona para você. Não vai usar tecnologia que gasta. Tem gente que compra software para tudo, para coisas que não precisariam. A minha filha, por exemplo, ela sempre escreve na mão, coisa que ela tem que lembrar de comprar no supermercado. E às vezes ela vai no supermercado, se ela der a mão para alguém, vai transferir a lista de compras dela na mão do outro. O outro vai hackear a lista de compras dela. E utilize também a lógica fuzzy. O que é lógica fuzzy? Um cientista, um físico, matemático, ou uma coisa assim, quando começaram os microprocessadores, eles eram muito caros. Porque você fazia um microprocessador, ele ia servir para pilotar um avião. Então tinha que ser uma coisa com uma precisão tremenda. Mas ele descobriu que eles queriam usar também microprocessadores em eletrodomésticos. Em uma máquina de lavar roupa, lavar louça, que ela tem que ter um controle, as funções vão ligando e desligando ao longo do tempo. Então você não precisava de um microprocessador muito preciso. Podia ser meia boca, podia ser lógica fuzzy. O que é fuzzy? Fuzzy é uma coisa meio borrada, não muito nítida. Então a máquina de lavar roupa, se ela ligar um segundo depois e desligar um segundo antes, não vai fazer diferença nenhuma para a roupa. Então ele lançou essa ideia, e hoje muitos microprocessadores não servem para pilotar avião, mas servem para pilotar uma máquina de lavar roupa. Então, quando você não precisa usar todo o seu arsenal para algum trabalho, não use. Você precisa mandar um bilhete para um colega, não vai escrever no Word, passar limpo, colocar letra bonita, tal. Pega papel de pão, escreve com a mão assim, fala, Zé, tá aqui, ó. E pronto, resolva o problema sem precisar se estressar com muitas coisas. Escolha as armas corretas. Você tem os canais pobres, que são canais assíncronos. O que é um canal assíncrono? É um canal em que as duas pessoas que estão se comunicando não precisam estar sincronizadas. Por isso, é assíncrono. Carta, e-mail são assíncronos. Por quê? A pessoa manda a carta, você abre quando tiver tempo. Não é uma coisa e-mail, é uma coisa uma mensagem. Então, é uma comunicação muito rápida, mas ela é impessoal e ela é pobre, porque você não consegue interagir com a pessoa. Já o canal rico é síncrono. A pessoa tem que estar conectada com você, mas é uma comunicação mais lenta, é mais pessoal, é mais difícil. Só que você tem que saber escolher as armas. Por exemplo, eu odeio quando alguém telefona para mim para falar uma coisa que não é urgente. Tipo, Mário, então, estou ligando para a gente poder fazer, no ano que vem, o seguro do carro. É o ano que vem, por que você me interrompeu? Eu estava aqui equilibrando pratos aqui, você ligou, larguei, quebraram todos os pratos para eu atender o seu telefone. Percebe? Não faça isso. Ligue quando é coisa urgente. Né? Quando é uma mensagem que você tem que passar urgente. Vocês trabalham muito com ligações, com telefone, mas eu digo assim, entre colegas, se for uma coisa que pode resolver amanhã, manda uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa de texto. Ele vai pegar quando ele puder. Agora, se o prédio está pegando fogo, ligue para ele. Fala, Zé, cai fora que o prédio está pegando fogo. Porque aí é urgente. Então, saiba escolher o canal que você usa para não atrapalhar, não interromper as outras pessoas. E priorize as suas atividades conforme o impacto que ela vai ter. As necessidades de alto impacto, de muita necessidade, ou de baixo impacto e pouca necessidade. Como que você prioriza? Bom,
quando são necessidades explícitas, a pessoa envolvida pretende agir. Então, priorize essa. Tipo assim, se eu terminar esse documento e passar para o meu colega, ou passar para frente, eu sei que a hora que bater na mesa dele, ele vai resolver. Ele vai ter que mexer naquele documento. Mas se eu sei que se eu mandar para a mesa dele, esse documento vai ficar parado lá um mês, então essa não tem uma necessidade que eu tenha que fazê-lo agir, ou que eu tenha que colocar como prioritária agora. Percebe? Você vai jogando isso para você administrar bem o seu tempo. E nós temos aqui uma tela agora, e aqui tem uma pergunta, até que eu vou aproveitar, até a Rosemary Gonçalves perguntou se eu acho importante que a equipe que está em home office faça visitas periódicas à empresa para manter contato físico. Bom, tudo depende de tipo de empresa, tipo de trabalho. Eu, no ano passado, lá por setembro, eu acho que foi, eu fiz uma palestra de home office para o Supremo Tribunal de Justiça em Brasília. Porque eles já, antes do Covid, não tinha nada a ver com o Covid, eles já estavam transferindo uma grande parte do contingente de funcionários do Supremo para trabalhar em casa. Então, eles já estavam ensinando quais os sistemas que iam usar, sistemas de segurança, as dicas de segurança, para você trabalhar em casa. Você vai ter, no caso de um Supremo Tribunal de Justiça, você vai ter informações confidenciais. Você não vai usar o gamer, lá, o computador gamer do seu filho para trabalhar. Você vai ter que ter uma máquina para fazer isso separadamente. Mas eles tinham uma outra parte da equipe a ficar na empresa. Então, dependendo do tipo de necessidade, sim, haveria de vez em quando uma interação. Mas como nós temos muita comunicação hoje, você não precisa pegar uma condução e ir até a empresa e falar oi e depois voltar para casa. Então é importante saber quando isso é necessário ou não. Porque a própria empresa física vai se remodelar para a exclusão no site da empresa, no local da empresa, de muitos trabalhadores que estarão em casa. Agora, imagina se todos esses resolvam no mesmo dia ir à empresa para dar um oi. Aí não cabe todo mundo. Mas pode ser, dependendo da atividade, sim. Pode necessitar um contato físico, uma visita física à empresa. Ok? Essa estrada aí que vocês estão vendo, eu estava na Escócia, viajando, peguei a Inglaterra, fui até a Escócia com o carro alugado, e tinha uma estrada que era uma reta só. Campos, 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 plano, 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 plano. Não tinha nada, só tinha ovelhas espalhadas por todo o campo. E essa estrada era uma estrada rural, estreitinha, afastada, asfaltada, melhor dizendo, asfaltada. Não tinha tráfego nenhum. Mas você andava 1 quilômetro, ela fazia um cotovelo, assim, fazia uma curvinha, aí continuava na mesma direção. Andava mais 1 quilômetro, fazia outro cotovelo, outra curvinha, ia na mesma direção, ia mais 1 quilômetro, outro cotovelo, outra curvinha. E assim ia até o fim do mundo, né? Aí eu olhei aquilo e falei, mas que coisa, tudo aqui é plano, não tem nenhum acidente geográfico, não tem nenhuma montanha, nenhuma pedra, nenhuma árvore, nada. Eles estavam desviando de quê? Aí perguntei, eu parei num lugar, perguntei sobre a estrada, e eles me explicaram. Ali era o seguinte, era um antigo caminho de pastores de ovelha, e eles caminhavam dias e dias com seus rebanhos, nesses países que tem neve, que tem frio, quando vem o inverno, você tem que ir para uma outra região levar as ovelhas em busca de pasto. Depois traz tudo de volta, né? Então tem muita viagem envolvida nesse pastoreio. Aí o que acontecia? As ovelhas, a ovelha é um animalzinho muito, muito singelo, né? Ela é muito frágil, parece uma criancinha, parece um bebê. Então as ovelhas, o rebanho, se eles fizessem uma estrada reta, as ovelhinhas olhariam assim, lá para o fim do mundo, e falavam assim, o quê? Esse pastor quer que eu vá até lá? Ele tá doido, meu, vamos deitar aqui, gente. Aí deitava o rebanho inteiro. E ovelha, quando deita, eu sei disso porque eu tive um sítio, eu tive 3 ovelhas.
Ovelha, quando deita, é que nem criança. Já viu criança de 2 anos, quando faz birra e deita no chão? Você não consegue pôr ela em pé. Você levanta, as pernas dela ficam mole. Você solta, ela cai de novo. Você levanta, ela cai de novo. Então, o que eles descobriram? Que eles criando alguns obstáculos visíveis, as ovelhas podiam olhar e falar assim: ah, gente, é só até ali, ó, vamos lá. E toc, 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 davam a volta no obstáculo. Ah, agora tem só até ali, mais esse pedacinho, vamos lá. E assim eles viajavam dias e dias seguidos com o rebanho. Esses obstáculos visíveis é o que nós costumamos chamar de metas, né? Metas. Então, você para trabalhar em casa ou em teletrabalho, você também vai ter que ter metas. A gestão, os gestores terão que burilar essas metas, trabalhar essas metas para que elas sejam metas compreensíveis também. E vai ter que ter uma comunicação constante, talvez até maior do que a que existia no meio presencial, para todos saberem o que está acontecendo em toda a empresa, para ninguém ficar vendido, porque se na empresa, no local da empresa, você consegue ali num bate-papo, até no banheiro, vai lavar a mão no banheiro, o cara fala assim: oh, você viu o que aconteceu? Olha, nós vamos ter que mudar tal processo, não sei o quê. Passa assim, a rádio peão é muito rápida. Mas quando você está isolado, não tem essa rádio peão informal para você saber das coisas que estão acontecendo. Então vai precisar também melhorar essa comunicação e os gestores também criar momentos de confraternização para que a equipe mesmo virtualmente, possam jogar meia hora de conversa fora. E tem que haver um reconhecimento também do trabalho feito, porque ninguém gosta de trabalhar sem ganhar um tapinha nas costas de vez em quando, isso é normal. Então, estabeleça metas específicas, estou falando agora para os gestores, estabeleça metas desafiadoras, estou falando também para os que trabalham debaixo da gestão, porque se as metas forem desafiadoras, eles vão ter que abraçar essas metas e queimar o chão. Torne as metas aceitáveis, que não sejam absurdas, esclareça também a prioridade das metas, esclareça, porque as pessoas não podem trabalhar cegas, não podem pôr um tapa-olho e falar assim: não, vai trabalhando aí. Não, ela tem que saber o que está fazendo, por que ela está fazendo. Forneça feedback das metas cumpridas, para ela saber como está o andamento, e recompense o cumprimento das metas. Como recompensar? Qualquer coisa, canta um parabéns, bate palma, grita, manda um cartão de parabéns, alguma coisa assim. Eu fiz palestra numa empresa de software, de sistemas de gestão por software, e eles têm um sino na área comercial pendurado no teto, tem uma corda no teto e um sino. Então, toda vez que chega um cara da área de vendas, porque eles trabalham por contrato, eles fecham um contrato com uma empresa, fecha o contrato, vai desenvolver software. Cada vez que chega alguém da área de vendas, com um contrato assinado, ele vai lá e toca o sino. Blém, 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 blém. Naquela hora, todo mundo, a empresa inteira escuta o sino tocar, começa a pular, vibrar, que nem jogo de futebol. Todo mundo vibra e tal. Não importa se foi a faxineira que bateu com o cabo da vassoura no sino, todo mundo vibra do mesmo jeito. Então, com isso, eles criam esse sentimento de que eles estão atingindo metas, eles estão fazendo gol, porque a equipe toda grita gol a hora que faz um gol, a hora que o trabalho está garantido até o final. Muito bem, até aí é a minha apresentação. Deixa eu dar uma navegada aqui de novo nas dúvidas. A Rosemary agradeceu. Agora eu tenho aqui o COSOL, Assessoria e Consultoria de Cobrança Limitada. Bom dia. Como incentivar os empregados ou as empregadas a manterem a disciplina e cumprirem as metas na mudança para o home office? A Isabela escreveu. Ok, Isabela. Eu conheci uma empresa e era uma distribuidora de autopeças. E um colega meu fez uma consultoria para automatizar toda essa empresa, uma grande distribuidora de autopeças. E como era uma empresa familiar, eles tinham ali um problema que era muitos pendurados. Sabe aquele negócio, né? O cara, ele é cunhado, ou ele é genro, ou ele é sobrinho, ou ele é primo, ou não sei o quê. Então, tinha um monte, era um verdadeiro cabide de parente a empresa.
E o dono da empresa queria também aproveitar a deixa da informatização para dar uma limpeza, né? Porque o custo, a folha de pagamento era muito alta, todo mundo quer mamar e a vaca é só uma, não é? Ela não tem leite para todo mundo. Então ele fez uma consultoria, redistribuiu o trabalho, fez tudo e informatizou a empresa inteira. Então todo mundo ganhou um computador. E os processos passaram a ser todos por computador, pedidos de compra, contato com o cliente, tudo ficou informatizado, maravilha. Só que você tinha lá os caras da minha idade, os velhos, né, que não queriam ver um computador na frente, nunca viram aquilo, né? Aquilo é um bicho de outra era, não queriam saber disso, né? Então o dono ficou com essa dúvida, falou, mas escuta, e aí, como é que eu vou fazer? Não, você vai fazer o seguinte, o uso do computador será o ponto de corte. O ponto de corte. Quem usa, fica do lado de cá. Quem não usa, fica do lado de lá. E aqui do lado de lá é a rua. Né? Então, muitas vezes, em mudanças radicais, como essa que nós estamos passando, quem não se adapta não pode ficar. E parece trágico isso que eu estou falando, mas empresa não é instituição de caridade. Empresa, ela existe para dar lucro, para ganhar dinheiro. Então, é muito importante que todos se adaptem, que todos tenham essa noção de que, se não se adaptar, não tem seu lugar ali. Não tem por que ocupar um espaço. Nem está ocupando espaço mesmo, porque está em casa, né? Mas ele tem agora que se adaptar. Nós temos que ser profissionais esponja. O que é um profissional esponja? O profissional esponja é a esponja, sabe a esponja? Aquela esponja que você usa para lavar louça, tudo, né? Uma esponja, ela é fofinha, porque quando se aperta, ela cede. E o profissional esponja, ele tem que saber ceder na pressão. Porque o cara que não sabe ceder é aquele cara duro, né? Você fala uma coisa, ele responde e tal. Ele não cede. Ele não cede, ele não se acomoda. Ele não toma. A esponja se aperta, ela toma o formato da sua mão. Ela entra no meio dos dedos, aqui ela toma o formato da mão. Porque ela tem essa capacidade que chama-se flexibilidade para ceder, 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 ceder. Mas o que acontece depois? Ela tem uma outra capacidade que é a de resiliência. Quando ela volta cheia. No caso da esponja, cheia de água, né, o líquido. No caso do profissional, cheio de experiência, cheio de conhecimento, cheio agora de coisas que o fazem crescer. Porque uma esponja úmida é maior do que uma esponja seca. Então é muito importante você lembrar disso, que quem não se adaptar perde o lugar. Não sei se ajudei. Agora, cada um vai ter que se virar nos 30 aí para se adaptar, não é? A Rosilene Alves dos Santos, bom dia, como você enxerga a saúde mental do empregado ou da empregada no home office? Olha, em tudo existe dificuldade de adaptação. Pessoas muito, em inglês a gente chama de people, que são pessoas que não aguentam ficar sem ter uma conversinha, sem fazer uma visitinha, sem tomar um café com o colega. Tem gente que não consegue, tem que conversar com alguém, tem que fazer. Claro que ele vai ter que procurar momentos para isso, para escapar essa panela de pressão. Mas tudo vai depender dele organizar também sua vida, organizar sua família. Porque se houve um momento em que aquele artesão que trabalhava lá na sua casinha, no ar puro, no sítio, fazendo lá o seu sapato, né, costurando bem devagarinho, tal, né, brincando com o cachorrinho, com o gato, tal. Houve um momento em que ele precisou ir para uma indústria. E aí ele foi parar num lugar extremamente barulhento, extremamente poluído, um monte de gente suando em volta dele. Ele precisou se adaptar mentalmente para aguentar aquilo. Porque a indústria, no começo da Revolução Industrial, não era essa limpeza de hoje uma indústria, né? A coisa era feia, era uma sala de tortura. Então ele teve que se adaptar. Quem não se adaptava podia até ter problema mental, né? Agora, hoje, mesma coisa, volta para casa é a mesma coisa. Nós sabemos quantas empresas japonesas, principalmente no Japão, têm um altíssimo nível, Japão e China, um altíssimo nível de suicídio.
Não trabalhando em casa, trabalhando na empresa, montando lá pecinha, celular, coisa assim. O cara chega uma hora, larga na mesa e corre para a janela e pula. Por quê? Porque ele enlouqueceu. A pressão foi muito grande. Aí tem que ter essa capacidade de esponja. Tem até eu vi uma foto outro dia de uma empresa, não sei se era China ou Japão, que eles colocaram uma rede de aço, uma malha, para proteger os funcionários que estivessem andando lá por baixo. Porque volta e meia voava um lá de cima e caía no pátio da empresa. Então tiveram que cobrir o pátio da empresa para proteger dos que pulavam. Então, em toda situação, você tem que se adaptar. Por exemplo, como é que fica a saúde mental de uma pessoa que fica 3 horas para ir no trabalho e 3 horas para voltar? Eu tenho um amigo, ele pega 3 conduções em São Paulo. Ele fica 3 horas ou mais para chegar no trabalho e 3 horas ou mais para voltar para casa. Ele não vê o filho, ele sai de madrugada e volta tarde da noite. Só final de semana que vem. Então, precisou adaptar, porque tem que comer, tem que trabalhar, não é? Então, nós temos que ser esponja. Em tudo isso tem que ser esponja. Ok. Bom, pessoal, nós acho que até passamos um pouco do tempo. Foi um prazer conversar com vocês. Vocês viram que aqui embaixo da minha tela está escrito mariopersona.com.br. Se agora na tela final aí tem o meu e-mail. Eu respondo todos os e-mails. Quem precisar perguntar alguma coisa, pode escrever, fique à vontade. E eu tenho o maior prazer em responder e tirar suas dúvidas. Visitem youtube.com/TV Barbante. Tudo junto, TV Barbante. Eu sou caipira do interior. TV Barbante, tudo junto. youtube.com/TV Barbante. Visite esse canal, esse meu canal tem muito material para trabalho, para carreira, para comunicação, aprender a se comunicar bem. Eu acho que tudo isso vai ser importante para a carreira de vocês, para o trabalho de vocês. E, mais uma vez, obrigado pelo tempo aqui que nós pudemos passar juntos conversando. Espero que tenha sido agradável para vocês. Ok? Visite meu site em www.mariopersona.com.br. Conheça meus livros em formato e-book ou impresso.